Argentina e Croácia, semifinal de Copa do Mundo. A gente falou que o fim se aproxima. Uma dessas lendas jogará hoje a sua última chance de vencer uma Copa do Mundo. Eu até tinha falado que era o último jogo, né? Porque meio que quem perde depois, se pá, que vai jogar o jogo de terceiro lugar. Às vezes os técnicos até botam time meio reserva, né? Pra rodar o elenco, botar os caras que não participaram da Copa direito ainda. Mas enfim, era Argentina e Croácia, Messi contra Modric. Também os dois grandes destaques, né? E, cara, enquanto a Croácia não mexeu na sua equipe que conseguiu bater de frente com o Brasil e eliminar nos pênaltis, né? Manteve a mesma escalação inicial. Já a Argentina teve uma mudança muito interessante que eu poderia falar aqui, mas, cara, eu já queria pedir pro Yuri comentar na hora, porque a Argentina geralmente jogava com um ponta esquerda, que tudo bem que o cara caia pro meio campo também, né? Botava ali o Acunha, aquele... Acho ruim demais. Botava o Papu Gomes ali, o cara ajudava na marcação, né? Mas agora ele simplesmente meteu o louco o Scaloni e falou: a Croácia ganhou o jogo contra o Brasil na base do meio campo, então eles vão ter meio campo. E botou mais um volante, amigo. E botou mais um volante. O Paredes veio do banco, fez o meio campo aqui, encheu aquela posição ali. O Enzo Fernandes muitas vezes no começo do jogo colava no Modric, o Modric pegava a bola, o Enzo tava igual um carrapato nele. E assim ele conseguiu controlar a partida e aí vencer em lances mais isolados, mais esporádicos, né? Então eu queria, antes de a gente comentar do jogo em geral, queria saber, Yuri, qual que é a tua opinião sobre essa mudança aqui, essa visão tática que o Scaloni teve antes da partida, né? Que o único ponto forte dessa seleção é o meio-campo. O único. Defesa da Croácia tem um zagueiro ali muito bom, muito promissor, um veterano, um lateral bem mais ou menos. Tem um bom goleiro, o ataque é bem medíocre também. A única área da Croácia que é realmente top, que é realmente acima da média, é a zona de meio campo. Então, por isso, eu acho que qualquer um tem propriedade para chegar e dizer, a comissão técnica da seleção brasileira fez merda de não enxergar isso e entrar para peitar os caras com meio campo, com Casemiro, Paquetá e Neymar. Que aí, basicamente, você tem um volantaço e dois meias improvisados, que não são exatamente dessa função. O Paquetá não é exatamente o segundo volante, o Neymar não é exatamente um meia ali, um terceiro homem de meio campo. E o Scaloni fez exatamente o que se esperava que a comissão técnica da seleção brasileira fizesse, né? Claro, a gente pode argumentar, não, mas é fácil ele ter feito isso depois de ter visto como deu merda a estratégia da seleção brasileira de entrar com um meio campo pouco povoado. Mas pelo menos ele não cometeu o mesmo erro, né? Pelo menos ele conseguiu ver o jogo da seleção brasileira, ver onde o Tite errou, onde a nossa comissão técnica errou e acertar em cheio. Então, os três titulares estavam, né? O Depay, o Enzo e o McAllister, e ele coloca o Paredes, que é um ótimo volante, para reforçar esse meio. E aí, a partir do momento em que ele reforça o meio, ele iguala a quantidade de meio-campistas da Croácia, que entrou com 4 também, eles repetiram a mesma formação do jogo contra o Brasil. E aí, eles equilibram o jogo naquela zona. A tal da zona onde a Croácia realmente é forte, onde a Croácia realmente é acima da média. Isso há bastante tempo, não é algo que foi descoberto agora na Copa do Mundo de 2022. E aí, cara, quando você equilibra a situação, quando você equilibra os duelos, na única zona onde o seu adversário é forte, nas outras zonas é onde você vai precisar se sobressair. E quando se trata de sobressair na parte ofensiva, quando você compara a Croácia com Julian Álvares, com Lionel Messi, com... A Croácia não, porra. A Argentina com Julian Álvares e Lionel Messi, com a Croácia, com Kramaric, com Perisic, aí, meu irmão, era evidente que a coisa ia estourar pro lado dos caras do xadrez. E estourou. Os caras conseguiram meter uma bola enfiada muito boa pro Julian Álvares, né? E que, cara, eu acho que foi bem assim mesmo. Não foi... Tinha uma hora que tava 2-0 no placar, e era aquele placar, famoso placar mentiroso, né? Porque o jogo tava bem equilibrado, na verdade. Só que em dois momentos de muito... Talvez brilhantismo seja uma palavra muito grande, mas dois momentos excelentes do Julian Álvares, de leitura de jogo perfeita dele, né? A Argentina acabou saindo na frente. O primeiro é um lançamento... Quem é que manda o lançamento pro Julian Álvares no primeiro? Agora eu esqueci. Mas enfim, a bola vai pro Julian Álvares, ele invade a área, e aí ele consegue finalizar, não forte o suficiente, o Lovren, tipo assim, chega a salvar o gol, né? Só que o goleirão Livakovic, que tá tão bem nessa Copa do Mundo, saiu de uma forma meio louca. Eu achei pênalti claro, até achei estranho, porque pra mim pareceu muito claro. Depois eu vi pessoas falando, não foi pênalti. Eu fiquei sem entender, porque o Livakovic abre a perna, né? E o Julian Álvares... Ele não encosta na bola. Ele já tinha finalizado, mas... Tudo bem que o Julian Álvares já tinha finalizado, mas o Livakovic mete a pernão e tromba com o cara. Não tem como... Não, então, cara, se ele encosta na bola, se ele rela na bola, não seria pênalti.
Só que ele saiu, ele assumiu o risco de sair em direção ao jogador da Argentina. O Julian Alves foi muito esperto porque estava numa situação difícil. Eu acho que ele poderia, por exemplo, ter tentado encobrir o Livakovic, mas ele simplesmente dá um totozinho e ele sabia que ele dando o totozinho, ele iria impedir do goleiro chegar na bola e o goleiro só ia chegar nele. E aí, cara, o goleiro sai do gol desse jeito, não encosta na bola, só encosta no atacante, é pênalti, não tem muito o que fazer. E na hora da penalidade, cara, o Messi bateu bem pra caramba, mano. Teve outros pênaltis aí mais contestáveis nessa Copa do Mundo, o próprio Messi perdeu, né? Só que nessa aqui, cara, é aquele tipo de cobrança que não tem. Mesmo se tu falasse, ó, vai bater lá, tá? Vou bater lá, ó. Tu avisa pro goleiro, o goleiro pula, é capaz de não conseguir pegar, porque cara, é um foguete muito alto. E assim, não foi bem no ângulo, mas foi mais pro lado também, né? Então é bem uma partezinha do gol ali que é praticamente impossível de defender, ainda mais com aquela força, né? É o pênalti do Harry Kane, né? Que a gente falou. Esse tipo de pênalti aí que o Messi bateu é o tipo de pênalti que se você acertar, cara, esquece. Não vai pegar. Não pega. Pode ser o goleiro que for. Pode ser a fusão do Neuer com o Buffon. Não pega. Só que se o Messi tivesse colocado isso aqui a mais de força, a bola poderia pegar no travessão ou poderia ir direto pra fora. Só que vale a pena o risco nesse tipo de cobrança, né? Porque se você acerta, como eu disse, é impossível pegar. Eu vi até um cara fazendo uma análise no Twitter que eu nunca tinha visto na minha vida, que era ele falando sobre batidas de pênalti, dependentes do goleiro e independentes do goleiro. Então, dependentes do goleiro, pelo que eu entendi mais ou menos, seria, por exemplo, as batidas do Neymar. O Neymar vai, ele vê onde o goleiro tá indo, ele bate no canto contrário. Então, ele bate de acordo com o goleiro, né? Já essa aqui, por exemplo, poderia ser qualquer goleiro, em qualquer situação. Cara, o Messi escolheu um canto, meteu o foguete e não parece que ele esperou nada, nem movimento do goleiro, nada. Ele simplesmente foguetou e pronto, né? Se fosse quem fosse ali. E aí ele abre o placar, cara, assim, não tinha como pegar 1-0. E logo depois, né, não demora muito tempo, cara. Na verdade, primeiramente isso aqui, né? Isoladamente o maior artilheiro argentino na história das Copas. Ele tá com 11 gols em Copas já, hein? É coisa, cara, é coisa. Maior artilheiro em atividade. Passou o Milan, né? Passou o Milan, né? Ele não vai bater de 6 anos. Não vai bater os 15 anos, do Ronaldo, os 16 do Klose, mas, porra, 11 é um número muito impressionante. E, cara, o jogo era equilibrado e acabou fazendo a diferença as escapadas do Julian Alves. A segunda, não é nenhuma escapada, mas assim, ele pega o time da Croácia todo desorganizado, vai num contra-ataque e vai carregando na hora que parece que ele tem que fazer o passe. Ele, sabe, tipo assim, chega na entrada da área, começa os jogadores do seu time se movimentar pra receber a bola. Ele falou, não, vou eu mesmo. Puxa pra dentro, carrega. E aí, cara, o bicho dá uma sorte monumental. Meu irmão, o Brasil criou 200 chances contra o Livakovic e aquele desgraçado pegou todas. O Julian Alves, ele literalmente chega na área, é desarmado. A bola bate nele, aí ele é desarmado de novo. A bola bate nele de novo, fica com o cara, ele finaliza 2 vezes assim na cagada total. E aí o jogo vai pro intervalo, cara, com esses 2 lances dele aí, né? 2-0 pra Argentina. E já parecia meio decidido ali, cara. Porque a Argentina tem uma defesa que, querendo ou não, é bastante sólida, né? Apesar do que aconteceu contra a Holanda lá. A Croácia não é um time que faz muitos gols, a gente sabe disso. Então, quando foi pro intervalo, já parecia que tava resolvido já, né? É o que eu falei da Croácia. Cara, a Croácia... Por que a Croácia vai tanto pra prorrogação? É coincidência? Não é coincidência. A Croácia tem um puta do meio campo, tem uma capacidade de controle de jogo muito acima da média pro futebol de seleções. Só que quando chega lá na frente, cara, você vê como as coisas só correm direitinho. O Brozovic, Kovacic, Modric, eles vão jogando certinho. Quando chega lá na frente, cara, o nível cai, cara. A diferença é muito grande. Então, essa seleção da Croácia, cara, é o tipo de seleção que se ela sair atrás do placar, meu irmão, pra conseguir buscar um empate, pra conseguir buscar uma virada, é um parto. Tanto que assim, eles conseguem empatar o jogo contra o Brasil, mas em que circunstância? Eles tiveram que depender de uma cagada colossal do Brasil, de subir com 7 jogadores, faltando 4 minutos pro jogo acabar. E ainda por cima, eles criam a chance e o centroavante bagre deles finaliza a bola toda errada. A bola ia no meio do gol, ia na mão do Alisson, a bola desvia e entra. Então é isso, cara. Essa seleção da Croácia tem um ataque muito, muito fraco. Tipo, se você pega o ataque passado, da Copa passada, com Mandzukic, com Rebic, Perisic, era um bom ataque. Só que o dessa, não tem nem comparação, cara. Tá muito aquém. Aí o que aconteceu, né? Segundo tempo voltou e não deu muito tempo não pra Croácia fazer algumas alterações ofensivas, né? Tentar botar uma pressão ali na Argentina. E a Argentina também mudou. Cara, o Scaloni, eu acho que a leitura de tática do jogo pra ele foi perfeita desde antes do jogo começar. A questão de equilibrar o meio campo e a questão de voltar pro segundo tempo, meteu 5 zagueiros, acabou a Croácia, ele morreu ali. A Croácia não tem mais praticamente nem chance nenhuma. E aí trocaram, botaram gente. Cara, o Perisic tava de lateral esquerdo no final das contas, né? Tipo assim, no Tottenham ele joga de ala pela esquerda.
que já é uma coisa assim que ele se adaptou durante a carreira pra fazer, né? Ele era um meia aberto, né? E aí ele terminou o jogo de lateral esquerdo, só que era um lateral que ia e não voltava tanto, mas assim, eles arriscaram, né? Eles foram pra cima, tentaram coisas diferentes ali. Só que, cara, não resolveu, eles não estavam conseguindo criar nada, estavam presos na marcação da Argentina. Pelo menos essa foi a minha leitura de jogo. Quando, de repente, né, mais já pro final ali, pra parte final do segundo tempo, o Messi recebe uma bola na ponta, e aí vem o Gvardiol, né? O Vardiol pra cima dele. Esse cara tem 20 anos. A gente elogiou ele a Copa inteira. Um monstro. Não seria nenhum absurdo, até aquele momento ali, alguém chegar e falar, melhor zagueiro da Copa. Não seria nenhum absurdo. Poderia se discutir, mas estaria o cara com um certo grau de razão. 20 anos, vários clubes grandes de olho nesse cara. Deve estar com valor de mercado de 60, 70, 80 milhões. O Messi chega pra cima do cara e destrói o rapaz de uma maneira que deu pena, cara. Se ele fosse mais velho, a gente estaria falando que ele aposentou o Vardiol. Não aposentou, o cara tem 20 anos, mas caralho, ele puxa pra um lado, puxa pro outro, e o Vardiol assim, né, vai, tenta pegar, aí o Messi puxa de novo, para, aí o Vardiol para, na hora que o Messi arranca, o Vardiol não tem aceleração pra acompanhar, o Messi deixa o cara, assim, tonto ali, consegue fazer a jogada na linha de fundo e tocar pro Julián Álvares, basicamente empurrar pro gol vazio e fazer o terceiro, uma jogada, cara, que eu acho que, assim, tem golaços que a gente... A palavra golaço às vezes fica um pouco banalizada, né? Muito gol, assim. Até o gol do Julián Álvares hoje, quando saiu o segundo gol da Argentina. Eu, na emoção, falei golaço e tal, tipo, porque ele tinha arrancado do meio campo. Então a palavra ficou um pouco banalizada. Mas isso aqui é uma assistentaça, né? Sei lá como é que a gente pode falar isso, cara. É uma coisa que... É um lance diferente, é um lance... Isso, cara, essa assistência, pra mim, foi nível aquele gol do Messi contra o Bilbao na Copa do Rei, sabe? Aquele gol histórico dele lá, que ele sai driblando do meio campo, vai até a área e finaliza, né? Foi mais ou menos aquilo, cara. Foi uma coisa histórica pra ficar aí, pra ser lembrado. Foi, pô. Foi sim. Pra ser lembrada, né? E aí, nesse momento, a Argentina faz o 3-0, né? Não parecia que a Croácia tem a menor chance de conseguir virar o jogo. Acho que eles jogam também a toalha, digamos assim, quando o técnico Dalit tira o Modric, né? Tirou o Modric. Modric, cara, sai de campo muito aplaudido, né? Mereceu... Porque fez uma puta de uma Copa também, né? Jogou direitinho em todos os jogos aí. Contra o Brasil fez uma partida muito boa. Eu até fiz um tweet meio provocativo aqui antes de começar o jogo. Eu citei alguns jogadores que me vieram à cabeça, que são mais ou menos da geração do Modric, talvez um pouquinho mais jovens, né? Mas aqui o Luizito Soares foi jogar no Uruguai, o Bale tá nos Estados Unidos lá, fez uma péssima Copa do Mundo. Hazard, não preciso nem falar, o nível que esse cara tá jogando é péssimo. O Ozil tá lá na Turquia, ninguém mais lembra. Higuaín aposentou, Iniesta já faz anos que tá no Japão. Davi Silva até tem um bom nível, mas tá na Real Sociedad, né? O Fábricas tava jogando, acho que na Série B da Itália. Não, foi jogar no Monza, né? Se eu não tô enganado, acho que foi jogar no Monza. Não, acho que foi pro Como, da Série B, sei lá. O Iniesta foi jogar no Japão em 2018. Sendo que o Iniesta, ele é um ano mais velho que o Modric. É que assim, eu ainda acho que o Iniesta foi melhor que o Modric, tá? Mas quando a gente compara longevidade, cara, a diferença é brutal. O Iniesta com 34 anos, ele tá vindo pro Japão, pô. Quantos caras desses aqui já se aposentaram ou caíram de nível absurdo, né? E o Modric jogando uma semifinal de Copa do Mundo, até acho que o jogo dele foi mais fraco hoje, mas ainda assim é difícil tu ver o cara fazer um mau jogo, né? É incrível a inteligência que esse cara tem pra jogar, é ridículo, cara. Tipo assim, teve um lance... Ele começou bem. Teve um lance ali no meio campo que ele recebe. Qualquer jogador normalzinho receberia, tentaria dominar e ia perder a bola. Porque a marcação tava já comendo em cima dele. Ele não recebe dominando, ele já recebe o domínio já tirando do marcador. Aí vem outro tentar morder. Qualquer cara tentaria, sei lá, driblar, tocar pra trás. O Modric dá um toque muito rápido, dá um drible na vaca no camarada. Que ele tava vindo marcar assim e passou reto, cara. Então ele é um jogador muito inteligente, né? É impressionante o que o Modric fez em campo e acho que ele se despede das Copas do Mundo como um jogador... Assim, como jogador em geral, ele vai ficar marcado como um meio-campista lendário, creio eu. Mas nas Copas também vai ser lembrado, porque fez 2 Copas, pelo menos, muito boas, né? Uma delas até... tem um jogo pra jogar. Tem um jogo ainda, né? Mas terceiro lugar é palhaçada. Terceiro lugar é festa. E acabou então. Argentina 3, Croácia 0. Sinceramente, acho que o Scaloni, técnico da Argentina, foi perfeito. O Julián Álvares, dentro do que ele tinha que fazer na partida, foi perfeito. O Messi jogou muito bem também. Não sei nem o que comentar mais, cara. A Argentina com menos posse de bola, né? Criou 2,49 de gols esperados. Fez o que tinha que fazer. E tá na final da Copa do Mundo. Mais uma. Cara, a Argentina, eu acho que se você for pegar, por exemplo, eu vou tentar fazer mais uma comparação com a seleção brasileira. Eu acho que se você for pegar
comparar o Scaloni com o Tite no geral, provavelmente o Tite ainda vai ser melhor treinador. Claro. Mas uma coisa que a gente tá aprendendo do Scaloni, não é de hoje, é que ele é um técnico que ele sabe muito bem adaptar a sua equipe à equipe adversária. Então, por exemplo, na eliminatória passada, ele enfrentou a Holanda, que joga com 3 zagueiros. O que é que ele fez? Espelhou o esquema e colocou a Argentina para jogar com 3 zagueiros. Nessa eliminatória, ele pegou a Croácia que estava jogando com 4 meio-campistas. O que é que ele fez? Espelhou a Croácia e colocou para jogar com 4 meio-campistas. Isso às vezes parece simples, mas a verdade é que nem todo treinador tem a coragem ou a flexibilidade de fazer isso. Então, por exemplo, eu falei aqui 1000 vezes e eu repito de novo. O Tite é um técnico conservador. Ele é um técnico conservador. Ele monta uma estratégia, ele monta um esquema, ele tem aqueles jogadores que ele gosta e ele não gosta de mudar isso. É por isso que ele não mudou a seleção brasileira para jogar contra a Croácia. Tava evidente que a gente entrando para jogar com a Croácia com aquele meio-campo ia dar merda. Ia facilitar a vida dos caras. A gente poderia até ter passado. Fica mais isso aqui de passar. Mas é fato que a forma como ele montou a seleção brasileira dificultou muito o jogo. E hoje foi o oposto. Então ele entra com um meio-campo mais forte, mais povoado, iguala o jogo naquele setor e basicamente fica, beleza, com o jogo igualado aqui, qual vai ser o grande diferencial do jogo? O Messi, o Julián Álvares, a qualidade do Enzo, que dá o passe para o primeiro gol, né? Então, eu acho que essa seleção da Argentina, talvez em termos técnicos, ela não seja tão boa quanto outras seleções da Argentina, por exemplo. A seleção da Argentina, que é vice-campeã da Copa América em 2015, é uma seleção muito boa. A seleção da Argentina da Copa de 2006, quando o Messi ainda era um garotinho, também era uma seleção muito boa. A de 2010 também. Eu tô falando tecnicamente, não o conjunto. Mas essa Argentina agora, de 2022, de 2021, quando ganhou a Copa América, é uma Argentina muito bem preparada, muito bem treinada, muito sólida, que tem um plano de jogo, que segue esse plano de jogo, que todos os jogadores são muito comprometidos. Então você vê que, por exemplo, hoje, volta o jogo pro segundo tempo, a Argentina tá ganhando de 2-0. O Messi já tava sentindo dor na coxa desde os primeiros, sei lá, 5, 10 minutos do jogo. Então, nessa Copa, na verdade, com a seleção da Argentina, a gente tem visto um Messi que ele faz mais sombra. Então ele volta para dar uma marcada mais na região de meio campo, ele ainda tenta fazer uma pressãozinha. Hoje, o Messi andou em campo, cara. Porque os caras perceberam, pô, o Messi tá sentindo uma dorzinha na coxa, então vamos correr por ele. E aí ele andou em campo com a Croácia pressionando, tentando pressionar, tentando fazer uma abafa, só que acabou não fazendo diferença, porque os outros caras correm por ele. Os outros caras são todos super organizados por ele. E isso facilita a vida do Messi, né? A gente falou por tanto tempo aqui, especialmente no ciclo de 2018, como a seleção argentina deixava o Messi na mão. Era uma seleção super desorganizada, que a maioria dos jogadores não ajudavam o Messi a fazer o que ele era acostumado a fazer no Barcelona. E agora a gente tá vendo o oposto, né? O Messi é um cara que tem muita assistência, então os meio-campistas correm por ele, os caras servem ele, os caras buscam ele, os caras deixam ele em boas condições. E aí, cara, ele só precisa fazer o que ele faz de melhor, que é ser o Messi, né? O lance com o Gvardiol é bem isso. A gente sabe que o Gvardiol talvez seja o melhor zagueiro da Copa. É um cara que tá voando fisicamente, que desarma até bomba, se aparecer uma bomba lá nos estádios. Mas o Messi amassou ele e botou ele no bolso, cara. Por quê? Porque o Messi tava com energia, o Messi tava fresco. Então você vê que ele recebe a bola na lateral direita do campo, ele corre, bota na frente, o Gvardiol persegue ele vê que não vai ganhar na velocidade do Gvardiol, aí ele breca, espera o Gvardiol dar aquela pausada e aí ele arranca de novo, porque ele sabe, eu posso não ganhar na velocidade desse cara, mas na explosão eu ganho. Exatamente. E ele tá com essa energia, ele tá com essa preparação. É por isso que, assim, eu ainda acho, tá, que se a França passar, a França ainda é favorita. Mas eu não descarto essa seleção da Argentina justamente por causa dessa questão da preparação, da estratégia, da fórmula de jogo. E eu confio muito que o Scaloni ele vai conseguir identificar o modelo de jogo da França e vai conseguir preparar a Argentina para competir, entendeu? Algo que, por exemplo, a Argentina na Copa passada, ela pode até ter feito 3 gols contra a França, mas a verdade é que o jogo foi tava sempre muito mais pendendo pro lado da França. A sensação que tinha era que se a França precisasse fazer 8 gols para se classificar, eles iriam fazer 8 gols. Então, dessa vez, cara, a situação é muito, muito diferente. A gente tá vendo uma Argentina, talvez a Argentina que mais esteja preparada pro Messi em todas as suas 5 Copas.
e a gente tá vendo o melhor Messi de todos. Nas oitavas de final eu já falei, essa é a melhor Copa do Messi. Agora, com a semifinal tendo acabado, eu Não tem afirmo de discussão. novo, sem nenhum medo de errar, essa é com sobras a melhor Copa do Messi. Porque em 2014, quando ele faz 4 gols na Copa, agora ele tá com 5, esses 4 gols são na fase de grupos. Então o mata-mata do Messi na Copa de 2014 foi um mata-mata, eu não vou dizer ruim, porque é o Messi, então ele ainda fez muita coisa boa. Mas é um mata-mata discreto para um jogador do tamanho dele. Dessa vez não. Dessa vez não. Ele faz um jogo muito bom contra a Austrália, faz o gol que destrava o jogo. Contra a Holanda nem se fala, né? O jogo estava completamente amarrado, ele tira uma assistência da Cartão, uma assistência do nada, e ainda faz o segundo gol, converte o pênalti dele na decisão por pênaltis. E agora é isso, né? Faz o gol de pênalti, converte o gol de pênalti, que é um pênalti pesado. Você fazer o pênalti que abre o placar não é simples, não é fácil na semifinal da Copa do Mundo. E E depois ainda, faz a jogada que mata o jogo, né? e ainda ele foi cobrar o pênalti contra o Livakovic, que vinha de pegar 4 pênaltis, né? Em 2 disputas diferentes. Então o cara tava grande, né? E É obviamente. talvez até por isso ele bateu daquele jeito, né? Ele pensou, pô, eu não vou. Porque assim, ele tem batido de um jeito mais parecido com o do Neymar, Uhum. só que ele sabe que ele ainda não dominou esse jeito. Ele ainda tá começando a tentar dominar. Aí ele viu, pô, tu vou enfrentar um goleiro agora que vem pegando pênalti, é melhor eu ir no pênalti de segurança e acertou em cheio. Cara, outra coisa que eu acho que a gente poderia destacar é que quando a Argentina perde pra Arábia Saudita no primeiro jogo, eu defendi aqui que eles fizeram um bom jogo, eles poderiam ter vencido de 3-4-0, né? Faltou só um detalhezinho nos impedimentos ali, mas eles tomaram a virada da Arábia Saudita e perderam. Ali, muita gente começou a falar kkkk, Argentina isso, Argentina aquilo, que timeco, bababá, bababá. Até botei aqui, quantidade de gente que desprezou e esculachou a Argentina por causa daquela derrota, esquecendo talvez que os caras vinham de 36 jogos sem perder. E aí, cara, uma coisa que aquele jogo contra a Arábia Saudita fez foi pegar o que o Scaloni tinha imaginado pra Copa do Mundo e já ali ele tentou coisas diferentes. Tanto é que, se tu pegar os primeiros Copa Casts da Copa, eu falava pra ti, cara, eu tô preocupado com essa Argentina, não sei não, hein? Porque quando, tipo assim, perdeu um jogo, ele começa a mudar muita coisa, eu falei, parece desespero pra mim. Eles fizeram uma pá de mudanças já naquela fase de grupos, né? E eu falei, parece desespero. Só que a verdade é que talvez aquela derrota pra Arábia Saudita tenha ajudado um pouco a Argentina. Primeiramente por ter dado um gelo assim, né? Tipo, pra todo mundo ficar ligado. E segundo porque o Scaloni acabou encontrando jogadores que elevaram o nível. Então pode parecer loucura a gente imaginar que o Lautaro, que tá consagrado na Europa há muitos anos, que chegava bem pra Copa do Mundo, foi pro banco pro Julian Álvares, que é recém-chegado na Europa, que a gente até comentava se ele não seria emprestado pra outro clube, e o Julian Álvares corresponde, mete gol pra caramba e decide semifinal de Copa do Mundo. E falar a mesma coisa também do Enzo Fernandes e do McAllister, né? Provavelmente, se perguntasse pra maioria das pessoas antes da Copa qual que vai ser a Argentina titular, poucos botariam esse assim, né? Pensando que o Scaloni iria fazer. Só que os dois caras ganharam a posição, melhoraram o meio campo, e ainda que, tipo assim, não sei se aqui alguém acha que o McAllister é um jogadorzaço, não me parece. Mas ele faz um trabalho muito importante no meio campo, conseguiu encaixar, né, com essas novas peças aí. Um time da Argentina que ficou mais sólido a partir daquela derrota, apesar de tudo que aconteceu contra a Holanda, né, que foi uma loucura. Mas, cara, acho que no final das contas, aquela derrota meio que ajudou, não sei se tu vê dessa maneira, porque encontrou as peças, né? Então, cara, se for pra você perder uma Copa do Mundo, que seja pra aprender, né? E é aquilo que eu falei do Scaloni. Ele pode ser um técnico que não tem tanta grife, que não tem tanta experiência quanto vários outros técnicos dessa Copa do Mundo, mas ele é um cara que ele tem facilidade para se adaptar. Então você viu a Argentina usando múltiplas escalações nessa Copa do Mundo, como eu falei, e ele foi adaptando o time. E ele não, cara, isso eu acho que é algo importante num treinador, sabe? Você não ter cadeiras cativas. Então, pô, irmão, jogou mal, sai do time. Tá jogando mal, tá prejudicando o andamento do time, sai. Ou então é esse cara que tá crescendo de produção, por exemplo, o McAllister, quando ele começou a crescer, começou a ir bem, virou titular. O Julian Alves começou a ir bem, virou titular. Entendeu? Coisa que a gente não vê no nosso técnico, né? No técnico da seleção brasileira. A sensação que o Tite passava era, não importa o que aconteça, esse é meu time e eu vou com esse time. E foi. E deu ruim. É algo que não aconteceu com a Argentina. Por isso que, por exemplo, da partida com a Arábia Saudita para a partida contra o México, ele já muda vários nomes, né? E tudo bem que aquele era um jogo ruim na maior parte do tempo, e que teve que contar com o Messi decidindo, mas foi um jogo que mudou muito o mental da Argentina, cara. Eu acho que a Argentina tava com um mental muito ruim naquele jogo contra o México. O Messi decide o jogo do nada, na reta final,
E aí no jogo seguinte você já vê que o ânimo dos caras é outro, né? O jogo contra a Polônia, acho que foi naquele jogo contra a Polônia, não sei se você vai se lembrar, se o pessoal do chat vai se lembrar, mas quando teve a live, quando teve o CopaCast, eu falei, pô, a Argentina acordou na Copa, a Argentina ressuscitou na Copa definitivamente. Não só por eles terem assegurado a vaga naquele jogo contra a Polônia, mas pelo desempenho na partida, né? Pelos caras terem ido bem, pelo Messi ter ido bem, apesar de ter perdido um pênalti, pelo Julian Álvares ter confirmado naquele jogo que deveria ser titular da equipe. Então, eu acho que a Argentina soube aproveitar muito bem do timing das coisas, sabe? O Scaloni, ela acertou o timing de tudo que ele fez nessa Copa, cara. De tudo. Todas as coisas que ele, todas as decisões que ele tomou acabaram se mostrando no momento correto de serem tomadas. Só destacando que a gente também, eu, né, no caso, tava cobrindo esse jogo, acabei escolhendo o Messi como o melhor da partida. Pô, certamente quem quisesse dar esse prêmio pro Julian Álvares também valeria, né, mas não sei, cara, eu acho que, assim, a forma como ele influenciou o jogo e aquela assistência lendária lá é um negócio de louco, assim, então pra mim ele foi o melhor, né. Ah, pra mim também, cara. Foi assim, não só pelos lances capitais, né? Que ele é Sim. totalmente decisivo em 2 gols. Mas eu acho que ele também estava muito bem. Toda vez que a bola chegava nele, estava conseguindo fazer uma boa jogada ali, estava conseguindo gerar algum perigo. Eu acho que o jogo contra a Holanda foi melhor, mas a gente também tem que entender que no jogo contra a Holanda, o Messi não tava com esse probleminha na coxa. Eu acho que isso não foi lesão, tá? Tem que esperar pra ver. Porque ele começa com isso numa jogada que o Vardiol sai a caça dele aqui na linha lateral esquerda e ele acerta uma joelhada na coxa do Messi, na parte de trás. Aí o Messi começa a sentir essa dorzinha na coxa. Então eu acho que foi só a pancada. Aí por isso que ele tava correndo menos, tava se poupando mais. Mas de qualquer forma foi um jogaço, né? E aí, e só assistência, cara, só assistência já se paga, né? Já paga esse Man of the Match aí.